Bom, então na aula de hoje nós vamos falar sobre potencial elétrico. Lembre como é que o curso de Física 3 vem sendo desenvolvido? Nós falamos de força elétrica, nós falamos de campo elétrico e hoje nós vamos estar falando de potencial elétrico. Dê uma observada nessa figura, aí você vai ver o seguinte. Aqui nós utilizamos uma carga Qzão. Essa carga foi afixada num ponto, ela não tem liberdade para se mover. E essa carga Qzinho, ela tem liberdade para se mover ao longo desse eixo R. Então, essas duas cargas são positivas. E vamos admitir que um agente externo tenha exercido uma força sobre essa partícula no sentido de trazê-la lá do infinito para essa posição P. Quando esse agente externo solta essa carga Qzinho nessa posição P, o que acontece? Essa carga Qzinho vai ser ejetada na direção desse R. Ela vai sair do repouso e ganhar uma velocidade. Se ela ganha velocidade, ela ganha, portanto, energia cinética. E a pergunta é, de onde vem essa energia cinética? Então, vamos ver do que se trata o problema. Eu tenho uma carga Q+, e uma carga, outra carguinha, Qzinho+, e entre essas cargas, uma carga vai exercer força sobre a outra. Então, essa daqui está fixa, carga Qzão está fixa, e a carga Qzinho tem liberdade para se mover. Então, vamos admitir que alguém tenha trazido essa carga desde o infinito para a posição P. Ao abandonar essa carga na posição P, o que vai acontecer? Essa carga vai ganhar velocidade. Ganhando velocidade, portanto, ela ganha energia cinética. De onde vem essa energia cinética? Essa energia cinética surge da energia potencial elétrica que vai ser armazenada nesse sistema quando o agente externo trouxer essa carga lá do infinito para a posição P. Então, se essa carga Qzinho+, ela é ejetada, ela ganha velocidade, ou seja, ela ganha energia cinética, essa energia cinética vem da energia potencial que esse sistema de carga possui. Então, energia potencial elétrica é uma grandeza escalar. Em cima disso, nós vamos definir agora uma grandeza física chamada potencial elétrico, que também é uma grandeza escalar. Qual é a definição de potencial elétrico? Como é que foi definido o potencial elétrico? O potencial elétrico nós vamos chamar de V. Esse potencial elétrico ele é definido como a energia potencial por unidade de carga, ou seja, um agente externo trouxe essa carga lá do infinito para essa posição P. Ele realizou um trabalho que é exatamente o oposto do trabalho que a força elétrica realiza. Então, o potencial ele é definido como o negativo do trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga de prova. Nós já aprendemos que o trabalho é o negativo da energia potencial. Lá na mecânica nós já vimos isso. Então, negativo do trabalho, energia potencial. Tudo isso sobre a carga teste. Então, vamos, a partir dessa definição de que o potencial ele é igual ao negativo do trabalho, trazer a carga lá do infinito até uma posição P, sobre a intensidade, sobre o valor dessa carga Q, sobre a carga Qzinho, que é a carga de prova. Qual é a dimensão de potencial elétrico? A dimensão de potencial elétrico deve ser a dimensão de energia sobre a dimensão de carga. Dimensão de energia, Joule. Dimensão de carga, Coulomb. Então, a dimensão de potencial elétrico tem que ser Joule por Coulomb, o que foi apelidado por Volt. Então, quando você enxergar
as unidades joule por coulomb, você pode trocar por volt. O trabalho realizado é o negativo da variação da energia potencial. Isso vale quando a força é conservativa, e força elétrica é uma força de natureza conservativa. A gente vai ver isso mais adiante. Então, baseada no curso de mecânica que nós já fizemos, a gente sabe que o trabalho é igual ao negativo da variação da energia potencial. E quanto ao trabalho realizado pelo campo elétrico? Olha, nós quando definimos potencial elétrico, nós definimos o potencial elétrico gerado por uma carga num ponto num ponto P qualquer, é dado pelo trabalho que foi gasto para trazer a carga lá do infinito, negativo desse trabalho, sobre a carga teste. Naquele momento a gente estava dizendo que é o seguinte: esse potencial para um ponto P tinha uma referência que era lá no infinito, onde o potencial era zero. Então, seria a diferença de potencial entre o ponto P. Então está aqui R, a partícula a carga Qzinho foi trazida lá do infinito, colocada aqui no ponto P, esse é o Qzinho, esse é o Qzão. Ela foi trazida lá do infinito, e aqui a distância R foi que nós calculamos o potencial gerado por essa carga Qzão. Então, se a carga se a carga veio lá do infinito, a gente pode falar da diferença de potencial entre esse ponto e um ponto lá no infinito. Lá no infinito, assumimos como sendo zero. Se fosse para trazer de uma posição inicial para uma posição final, poderíamos dizer assim, que o potencial final menos o potencial inicial, ele é igual a menos o trabalho que a força elétrica realiza quando a partícula está se movendo da posição final para uma posição, da posição inicial para uma posição final, tudo isso dividido pela carga de teste, carga teste. Então, essa diferença de potencial, vou chamar simplesmente de ΔV, ela é menos o trabalho. Esse trabalho para levar de uma posição inicial para uma posição final, vou chamar simplesmente de trabalho, e aqui sobre a carga teste. Lembrando que o negativo do trabalho é o positivo da variação da energia potencial. Tudo isso dividido pela carga teste. Dessa maneira, olhando só para essa igualdade aqui, podemos escrever que o trabalho é igual a carga teste, vezes a diferença de potencial. Diferença de potencial menos, menos a diferença de potencial. Menos aqui. V final menos V inicial. Isso é o trabalho. Acontece que o trabalho é o negativo da variação da energia. Então, combinando essas duas últimas equações aqui, nós podemos escrever que o ΔU é igual a Q, que multiplica diferença de potencial. Essas expressões estão todas aqui. Se você trabalhar com essa igualdade aqui, você vai chegar nesse resultado. Aqui nós temos o potencial gerado por uma partícula. Vamos fazer o seguinte:
Vamos encontrar o potencial gerado por uma partícula de carga, utilizando a definição de potencial. Então vamos lá. O que diz a definição de potencial? Diz que esse potencial é igual ao negativo do trabalho, para trazer a partícula lá do infinito até um ponto P qualquer, dividido pela carga teste. Então, se nós desenvolvermos esta expressão do trabalho aqui, basta nós lembrarmos que o trabalho é o quê? É F escalar ds. E aí nós vamos fazer a integração aqui desde o infinito até um ponto P qualquer. Esse ponto P encontra-se a uma distância R da origem de carga. Então é como se fosse esta situação aqui. Eu tenho uma carga positiva, um Qzão, por exemplo. Tenho aqui o meu R e vou trazer a carga lá do infinito para aqui. Então a carga vai estar aqui, ó. É mais Qzão, mais Qzinho e mais Qzão. Quando trazemos a carga lá do infinito, o elemento de caminho S é esse aqui, ó, e que é o contrário do caminho dr. R tem origem aqui, então R cresce nessa direção. S tem origem lá no infinito e cresce do lado contrário. Então, isso só para a gente lembrar que existe um ângulo entre F e S que é de 180 graus. Então, vamos ter que o potencial é 1 sobre Q, Qzinho, e aqui nós temos F vezes ds vezes cosseno de 180, que vai dar menos 1, e vai ficar mais 1 aqui então, nessa expressão. E aí nós vamos ter o seguinte, 1 sobre Q, que é igual. Como que nós expressamos a força elétrica? O modo da força elétrica é 1 sobre 4 π epsilon zero, módulo das cargas, tudo isso multiplicado por 1 sobre r ao quadrado. Então vamos escrever aqui, ó, Qzinho 4π epsilon zero, 1 sobre r quadrado ds. Tá aí. Toda essa expressão aqui, ó, é constante. Então vou jogar para fora. Lembra que esse Q vai cancelar com esse Q e vamos ter a seguinte expressão: 4π epsilon zero aqui no denominador, integral de 1 sobre r quadrado, 1 sobre r quadrado. E agora o ds, ó, o ds ele tem sinal oposto de dr. Olha só, r tem origem aqui e cresce para lá. S é o caminho que a partícula fez vinda do infinito até chegar na posição P aqui. Então dr negativo, vou colocar esse negativo aqui, ó. E agora eu tenho, lembrando que o caminho de integração é do infinito até um R específico. Do infinito até um R específico. Então, resolvendo essa integral, o que nós vamos ter? Nós vamos ter V, que é igual a menos Q sobre 4π epsilon zero, integral de 1 sobre r ao quadrado é igual a menos 1 sobre r, com os limites de integração variando do infinito até um r específico. Negativo e negativo vai dar positivo. Então, nós vamos ter Q
4π epsilon zero. Aqui o negativo já multipliquei aqui. E vai ficar 1 sobre R menos 1 sobre infinito. Isso aqui vai dar zero. Então, nós vamos ter que o potencial elétrico gerado por esta carga é simplesmente Q sobre 4π epsilon zero 1 sobre R. Isso é a expressão do potencial elétrico gerado pela carga Q a uma distância R do seu centro, que nada mais, nada menos que essa expressão apresentada aqui. Como é que a gente pode fazer o cálculo do potencial a partir do campo elétrico? Olha, voltando lá na definição, nós vimos que o potencial, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, um ponto inicial e um ponto final, é igual ao negativo do trabalho que a força elétrica faz para levar a carga teste de uma posição inicial até uma posição final, tudo isso dividido pelo valor da carga teste. Então, desenvolvendo essa expressão, nós vamos ter 1 sobre Q. Agora vamos fazer a conta aqui do trabalho. O trabalho é F escalar ds. Lembrando que força elétrica ela é igual ao campo vezes a carga teste. Então, podemos escrever 1 sobre Q negativo. No lugar de F, podemos escrever a carga teste vezes o campo vetor escalar com ds. Cancela Q com Q, esse Q é constante, vai sair para fora da integral. Lembrando que isso aqui é para força realizar um trabalho levando a carga teste de uma posição inicial até uma posição final. Posição inicial até uma posição final. Então, nós vamos ter diferença de potencial, que é igual a menos E escalar ds. Então, aqui tem uma maneira de calcularmos o potencial. Digamos que a gente quer o potencial para um ponto P que situa a uma distância R de onde o centro de carga. Então, lá no infinito, o potencial elétrico vai ser zero. E aí, temos que lembrar daquela análise de que o ds é contrário ao dr, que o campo elétrico e o ds formam um ângulo de 180 graus, mas de maneira generalizada é essa. A integral aqui vai de I até F. Então, essa é a expressão para calcularmos o potencial a partir do campo elétrico. Ainda explorando essa ideia, lembrando que o potencial gerado por uma carga pontual é Q sobre 4π epsilon zero 1 sobre R. O campo elétrico gerado, o módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontual é Q sobre 4π epsilon zero 1 sobre R quadrado. Então, nós vamos obter o potencial elétrico a partir do campo elétrico. É isso aqui, ó. Então, vamos pegar aqui a relação. Eu quero calcular o potencial no ponto P, e isso menos o potencial lá no infinito, que é zero. Isso vai ser igual a menos E escalar ds. A integração vai ser feita do infinito até um R específico que localiza o ponto P. Então, isso aqui vai ser zero. Então, vamos ter simplesmente Vp ou simplesmente V. Então, isso seria o campo elétrico. Como a partícula foi trazida lá do infinito,
O DS tem esse sentido. Portanto, DS e o campo elétrico formam um ângulo de 180 graus, então nós vamos ter um cosseno de 180 graus que vai ficar positivo com esse sinal aqui de fora. Então nós vamos ter EDS de uma posição final inicial até uma posição final. Então, voltando aqui na expressão, que é o campo elétrico. Está aqui, ó. Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre r quadrado. O ds é o oposto do dr, então vai ficar negativo e vai vir para aqui negativo, como era antes. Então, Vp, potencial no ponto P, ele vai ser igual. Ó, essa turma aqui eu vou tirar para fora, porque é constante. Então, tem Q, 4π epsilon 0. Tirei esse sinal aqui para fora, aí vai ficar integral de dr sobre r quadrado. Então, aqui resolvendo essa integral, nós vamos ter o potencial no ponto P, que é igual a menos Q sobre 4π epsilon 0. A integral de 1 sobre r quadrado é menos 1 sobre r. Nós vamos tomar limite de integração de infinito até um r específico. Negativo aqui, multiplica dá positivo. Então, nós vamos ter que o potencial elétrico lá em P, no ponto P, é carga sobre 4π epsilon 0, 1 menos R, 1 sobre R, menos 1 sobre infinito. E vai dar simplesmente que o potencial lá no ponto P é Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R. Isso é a expressão do potencial elétrico. Ou seja, nós conseguimos utilizar essa expressão, calcular o potencial Vp a partir do campo elétrico. É isso que propõe esse tópico aqui.